Bem, então vamos conversar com o doutor Ricardo. Eu vou logo perguntando ao senhor o seguinte, o que é... Primeiro, seja muito bem-vindo. E depois, o que é o câncer linfático? Começar do começo, o que é o câncer linfático? Olha, o câncer linfático, o nome está dizendo, na realidade, é um tumor maligno do sistema linfático. É um sistema que nós temos, que na realidade é a semelhança de vasos arteriais e venosos que levam aí na corrente linfática uma série de anticorpos e vão filtrando em determinadas estações que nós chamamos como estações linfáticas, que são esses linfáticos que nós ouvimos. Então, a grande maioria desse tipo de neoplasia maligna, chamada de linfoma, de Hodgkin ou não Hodgkin, existem vários tipos, se manifesta através desse sistema imunitário, desse sistema linfático. E, basicamente, com essa manifestação de gânglios ou sintomas gerais inespecíficos. Por ser um sistema linfático, seria mais fácil ter a metástase ou não tem nada a ver? Não, tem a ver, sim. Na realidade, a gente acaba se baseando como em tumores sólidos, como câncer de mama, como câncer de pulmão, e os tumores, as neoplasias linfáticas, nós nos baseamos no diagnóstico precoce. Além dos tipos favoráveis, menos ou mais favoráveis, tem a precocidade. A ministra teve a sorte de ter um exame, de se submeter a um exame que acabou diagnosticando um aumento de um gânglio, esse gânglio foi biopsiado e foi confirmada essa doença. Então, foi mais ou menos, Leão, eu imagino que tenha sido tipo, ela estava lá se tocando no braço, viu que tinha uma coisa, um abscesso qualquer e vou ter a curiosidade. É mais ou menos assim que acontece, porque com o palpar sim, se descobre? No caso da ministra, eu creio que foi através de um exame de check-up. Mas, na realidade, na grande maioria das pessoas que hoje têm linfoma diagnosticado, geralmente é por um autoexame, por perceberem um aumento de gânglios nessa região, principalmente do pescoço, axila, virilha, como foi dito. Não é como a mama, não, né? O que todos os médicos falam é justamente isso que o senhor está falando, que a ministra teve a sorte de diagnosticar o câncer de uma forma precoce. Isso é o mais importante, não é, doutor? A prevenção. Sem dúvida. Diagnosticar rapidamente. Hoje, na realidade, câncer, ele continua sendo um fantasma, porque, infelizmente, ele continua sendo diagnosticado, na grande maioria das vezes, principalmente no Brasil, numa fase mais avançada. Isso está mudando, mas isso a longo prazo. Ainda nós nos deparamos com casos simples que se tornam complexos, casos curáveis que se tornam incuráveis, por falta de informação e por falta de acesso público ao diagnóstico precoce. E quando nós falamos de prevenção de câncer, que nós podemos citar esse caso de linfoma, que ainda não tem um impacto epidemiológico tão grande. Existem outros que têm bem mais. Hoje, doutor, a Glória Pérez, a autora de novelas, também veio a público, através do seu blog, né, dizendo que também descobriu um linfoma. Ela foi fazer uma cirurgia na tireoide e, através da cirurgia, ela descobriu também, né, um câncer, um linfoma, né? Tireoide, são condições mais raras, né? Exatamente. A tireoide, ela é sede de tumores malignos, que são os carcinomas, são bem mais frequentes do que o linfoma. Mas, na realidade, o diagnóstico precoce, quando nós sentimos algo e diagnosticamos precocemente, isso chama-se prevenção secundária. O ideal, na realidade, é a prevenção primária, quando nós não sentimos nada. Certo. E, na realidade, nós devemos ter em mente, aproveitar essa oportunidade para passar que câncer, de uma maneira geral, é um conjunto de doenças com múltiplos fatores, onde mais de 80% está relacionado a hábitos de vida, a hábitos nocivos de vida. Como? O fator... Eu vou te falar, fumar, né? Esse é o principal. O fator genético não ultrapassa 10%. A maioria das pessoas não sabem disso. Quer dizer, na realidade, esse é o grande vilão. Cigarro é a maior causa de morte evitável. Olha aí, Cacais. É verdade, boa lembrança. Quer dizer, na realidade, evitar o tabagismo, evitar uma dieta inadequada, principalmente com alimentos gordurosos. Eu acho que é o caso
até desculpe dizer, mas acho que é o caso da autora, da Glória Pérez, né? Sim. Tem a impressão que ela fuma demais, Sim, se não me engano. Não, sem dúvida. Agora, são hábitos de vida que é muito difícil nós mudarmos na idade adulta. Isso tem que haver um investimento na idade fundamental, na criança. Ninguém muda com facilidade hábitos de alimentação numa idade adulta. E mesmo o tabagismo é muito difícil. E, na realidade, hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença pediátrica e que deve ser tratada preventivamente a partir dos 7 anos de idade. Olha que nível nós estamos. Eu conheço, melhor dizendo, eu tenho uma amiga, Adriana Leão, doutor Ricardo, que se chama Maitê Prida. Inclusive o site dela é www.maite.prida.com, que ela é também uma apresentadora de TV dos Estados Unidos. Trabalhamos juntos na Telemundo. Hoje ela dá palestras, ela, além de trabalhar na televisão, com um show muito parecido com o nosso, em Miami, ela já teve 8 cânceres. Obviamente, ela hoje vive bem com essa situação e eu chego até a brincar com ela, eu digo, minha filha, você é uma fábrica de câncer, porque eu nunca vi coisa igual. É uma coisa lamentável, mas já teve 8. E eu estou colocando esse ponto, primeiro porque hoje ela também é uma escritora, fez livros sobre essa vida dela, a minha vida, ela contando todo esse processo de sobrevivência, porque é uma sobrevivente, 8 vezes sobrevivente. Né? Não é fácil. E as pessoas podem acessar o site e ver lá a história dela, que é muito bonita, tem 2 filhos belíssimos. E eu estou fazendo essa colocação porque o senhor falou aí que não necessariamente é uma coisa que venha congênita, é uma coisa que não venha hereditária. Né? Nesse caso dela, 8 não é um pouquinho demais. Não, é bastante. Não é? Na realidade, depende que tipo de câncer ela teve. Não, ela já teve, das 2 mamas, já teve, eu não sei exatamente em todos os lugares, mas... Se eles estão correlacionados ou não. Mas, sem dúvida, essas pessoas que têm um histórico de familiar e até pessoal de vários tipos de câncer, sem dúvida são selecionadas como pessoas que têm um componente genético muito forte, mas não é a maioria. A maioria é socioambiental, são fatores esporádicos. E se são fatores esporádicos, eles podem ser mudados por educação. Doutor Ricardo, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a prevenção do câncer. Falou para as pessoas não fumarem e não consumirem alimentos gordurosos. Vamos falar dos cânceres que mais atingem a população brasileira, que são quais? Mama... Na realidade, já começa com câncer da pele também? Exato, é voltado à questão educacional, que é o câncer de pele. Como prevenir o câncer de pele? Câncer de pele, basicamente, não se expor ao sol. E não se expor ao sol na idade infantil, na idade jovem, principalmente aquelas pessoas de pele clara, olhos claros, loiros, são mais suscetíveis. O câncer de pele ele tem uma ação cumulativa, ele só vai aparecer 20, 30, 40 anos depois, ele não é resultado do sol do último verão, não é. Quer dizer, então, hoje eu vejo, como cancerologista, sou cirurgião, eu vejo uma série de pessoas que não tinham essa educação. Talvez hoje nós estejamos sofrendo esses 120 mil casos novos que o Instituto Nacional do Câncer publicou, estimados e subestimados em 2008, talvez fruto de uma falta de informação em décadas atrás. Ninguém usava filtro solar. Todo mundo, hoje, quer dizer, então, filtro solar, evitar aqueles horários que eu costumo dizer, quando me perguntam quais são esses horários. São os melhores horários. 20 a parte mais gostosa. Melhores horários, esse você não vai poder se expor. E principalmente a proteção mecânica, chapéu, blusa. Agora, doutor Ricardo, também depois que a pessoa se expôs ao sol durante muito tempo, a maioria das pessoas que vivem na praia, aqui no Brasil, por exemplo, também não é importante fazer um exame com um dermatologista, porque, por exemplo, pode tirar uma mancha suspeita antes, não é? Sem dúvida. Essas pessoas têm que ter em mente algumas coisas muito básicas, que são aquelas feridas que não cicatrizam, que a gente chama de feridas ulceradas, e as pintas negras, por causa de um tipo de câncer chamado melanoma, que está aumentando a incidência e que tem uma gravidade enorme quando é diagnosticado tardiamente. Tudo volta no diagnóstico tardio. O diagnóstico precoce cura o câncer, na realidade. Essa pinta, doutor, muitas pessoas têm dúvidas. Como é que é essa pinta? Ela é diferente dessa pinta normal que as pessoas têm? O melanoma pode vir de uma pinta normal. O problema é que existem algumas alterações de assimetria, de borda, de tamanho. Quer dizer, de repente, uma pinta, muitas pessoas que têm essas pintas, elas começam a mudar de característica. E a pessoa, nós somos os melhores observadores, né? Quer dizer,
está vendo que a pinta está aumentando, está ficando assimétrica, está se elevando, são manifestações que justificam procurar um especialista, porque o melanoma ele é curável quando ele é precoce, mas ele não é curável quando ele está disseminado. Melanoma já pode tirar a pinta. Sem dúvida.